Bom, vamos continuar aqui nosso módulo de simetria e teoria de grupo. Então agora a gente vai ver como que aplicar a simetria e a teoria de grupos na espectroscopia vibracional. A gente já viu o que a espectroscopia vibracional estuda, quais os tipos de espectroscopia vibracional e alguns exemplos de espectros, tanto infravermelho e Raman, e agora a gente vai ver como que a gente consegue usar a teoria de grupos para entender a espectroscopia vibracional. Então, na espectroscopia vibracional, o número de vibrações e os modos vibracionais de uma molécula, a sua atividade em cada tipo de espectroscopia vibracional, tanto infravermelho como Raman, elas podem ser previstas com a aplicação da teoria de grupo. Então, para isso, a gente tem que primeiro entender quais são os graus de liberdade de uma molécula. Então, os átomos elas nunca estão imóveis numa molécula. É o que a gente chama de energia do ponto zero. Por mais que a gente diminua a temperatura, essas moléculas nunca vão parar de vibrar. Então, os átomos sempre vão estar numa vibração constante e essa vibração vai ter uma determinada frequência. Então, quando a gente tem um átomo, N átomos livres, esse sistema ele tem 3N graus de liberdade, porque esses átomos livres eles podem se movimentar tanto no eixo x, y ou z. Então, a gente tem N átomos, então o número total de grau de liberdade vai ser 3N. Já quando esses átomos estão ligados, formando um composto ou uma molécula, a gente vai perder alguns graus de liberdade, então a gente passa a ter 3N menos 6 graus de liberdade. Isso porque agora a gente perde alguns graus de liberdade de rotação e translação das moléculas. Para moléculas lineares, a gente tem 3N menos 5 graus de liberdade, que a gente perde um grau de liberdade de rotação a menos do que nas moléculas não lineares. Então, além das frequências associadas às vibrações normais, que a gente chama de vibrações fundamentais, a gente tem outras frequências que podem aparecer no espectro vibracional de uma molécula ou de algum composto, que é o que a gente chama de bandas harmônicas, que são modos que aparecem, que são correspondentes a múltiplos inteiros dos modos normais de vibração, dos modos fundamentais. Então podem ser 2 vezes, 3, 4 e assim por diante. Essas harmônicas elas são análogas às notas harmônicas de música. Então, quando a gente tem uma harmônica de uma determinada nota, o que a gente está fazendo é dobrar ou multiplicar por um múltiplo inteiro a frequência daquela nota. A gente também pode ter bandas de combinações, que são combinações lineares das frequências das vibrações. Então a gente pode combinar dois modos normais, dois modos fundamentais, por exemplo, A e B. Então o que a gente vai observar no espectro é um pico na posição referente à soma das duas frequências dos modos normais. A gente pode subtrair modos diferentes, ou a gente pode combinar modos fundamentais com modos harmônicos. Por exemplo, aqui a gente está combinando o modo fundamental A com a primeira harmônica do modo B, que tem frequência 2 vezes no modo B. Então tem diversos tipos de combinação que a gente pode fazer e a gente consegue entender quais são os tipos possíveis ou permitidos de combinação através da teoria de grupos. Então, para introduzir a aplicação da teoria de grupos na espectroscopia vibracional, a gente tem que ver um conceito que a gente chama de representação configuracional. Então, vou exemplificar isso com a molécula de água, que é uma molécula simples e fácil da gente aplicar as operações de simetria e entender esse conceito de representação configuracional. Então, aqui em laranja a gente tem o átomo de oxigênio, a posição do átomo de oxigênio, e em vermelho a gente tem os átomos de hidrogênio. Então, estou especificando aqui cada eixo cartesiano de cada átomo. Então, cada átomo pode se movimentar ao longo do eixo x, y ou z. Então, a gente tem 3 coordenadas cartesianas aqui, uma para cada átomo constituinte da molécula de água. Então, como que a gente vai fazer a coordenada de representação configuracional? A gente tem que fazer todas as operações de simetria da molécula de água e ver qual que vai ser o resultado. A gente vai achar a representação de simetria
dos graus de liberdade possível para essa molécula de água. Então, quando a gente está considerando esses três eixos x, y, z, um de cada átomo, a gente está considerando que cada átomo tem 3 graus de liberdade. Somando todos os graus de liberdade para a molécula de água, a gente vai ter 3n graus. Depois a gente tem que ver o que vão ser graus de rotação e translação e subtrair para ter os graus de liberdade vibracional possível. Então a gente já viu que a molécula de água ela tem um grupo de pontos C2V. Então, considerando esse grupo de pontos, a gente vai fazer todas as operações de simetria sobre esse conjunto de 6 vetores. Então a gente começa com a operação identidade. Então, lembra que nas operações de simetria, a gente, usando matrizes, a gente sempre tem que ler da direita para a esquerda. Então a gente começa lendo aqui da direita. Então a primeira matriz na direita aqui é a matriz que representa as coordenadas iniciais dos eixos de cada átomo. Então a gente tem xi1 seria a coordenada inicial do átomo 1, a coordenada x inicial do átomo 1, y1 e z1, coordenadas iniciais aqui, por isso que tem esse sobrescrito i. Então do átomo 1, que é o átomo de hidrogênio 1 aqui. Então que seria esse átomo de hidrogênio. Depois, nas próximas linhas aqui dessa matriz coluna, a gente tem as coordenadas x, y e z do átomo de hidrogênio 2, as coordenadas iniciais. E nas últimas 3 linhas, então, a gente tem as coordenadas x, y e z do átomo 3, que é o nosso átomo de hidrogênio aqui. Então essa é a matriz coluna que representa os vetores x, y e z para cada átomo da molécula de água. Lembrando que o átomo 1 é o átomo de hidrogênio, o átomo 2 é o outro átomo de hidrogênio e o átomo 3 é o átomo de oxigênio. Então a gente vai multiplicar isso pela matriz identidade, que é a matriz que representa a operação identidade, e lembra que a identidade é aquele elemento que não faz nenhuma alteração nas coordenadas dos nossos átomos. Então a matriz final aqui, essa matriz coluna final, que tem as coordenadas x, y e z finais de cada átomo, vai ser exatamente igual às coordenadas iniciais, porque a identidade é o elemento neutro desse grupo. Então, para a gente sair dessa matriz inicial, das coordenadas iniciais, para a matriz de coordenadas finais, a gente tem que multiplicar pela matriz Z, que vai ser essa matriz identidade, onde a gente tem uma matriz diagonal, que a gente só tem entradas 1 na diagonal do principal da matriz. Então, a gente sabe então como que essa operação vai atuar nas coordenadas x, y e z nos graus de liberdade de cada átomo da molécula. Então agora a gente tem que achar o caráter dessa representação, dessa operação de simetria. Então a gente viu que o caráter de uma operação de simetria é o traço da matriz, ou seja, é a soma da diagonal principal da matriz. Então se a gente somar a diagonal principal dessa matriz, a gente vai ter 9 entradas aqui, então a gente tem um caráter de 9. Então lembra, a gente pode dividir essa matriz identidade em blocos de matrizes quadradas aqui. Então esse primeiro bloco em vermelho é a matriz que vai operar só sobre as coordenadas do átomo 1. Esse segundo bloco em azul de uma matriz 3×3 é o que vai operar sobre as coordenadas do átomo 2. E esse último bloco em rosa é a matriz 3×3 que vai operar sobre as coordenadas do átomo 3. Então, quando a gente soma toda essa diagonal, a gente tem o caráter 9 para essa representação da operação E sobre a molécula de água. Então, agora a gente tem que fazer isso para todas as outras operações de simetria. Então, agora a gente tem que considerar o C2. Então, o C2 é o eixo que passa sobre o eixo Z3 aqui. Então, a gente vai estar sobre esse eixo Z3. E aí vai fazer uma rotação nesse eixo Z3. Então, as coordenadas Z do oxigênio, ela mantém no lugar. Então, a coordenada Z do oxigênio não é alterada, porque a gente está fazendo a rotação sobre esse eixo.
No caso do oxigênio, as coordenadas x e y vão ser multiplicadas por menos 1, como a gente pode ver aqui, que agora o vetor está apontando para outro, tem outro sentido aqui. Já as coordenadas do átomo de hidrogênio 1 e 2, elas vão ser invertidas e multiplicadas por menos 1. Então a coordenada do átomo 1 vai para a coordenada do átomo 2 e vice-versa. E a gente vê que esses vetores também são multiplicados por menos 1, porque agora ele tem outro sentido. Então, o que acontece é isso daqui. Na posição 1, que é do hidrogênio, a gente vai passar a coordenada final da posição 1 tem que ser igual a menos x2. Então, a coordenada y1 final tem que ser igual a menos y2, porque a gente está trocando o átomo 1 e 2 de posição. A coordenada z1 final tem que ser igual a z2. E o mesmo vai ocorrer para a posição 2. Então, nesse caso aqui, a coordenada final na posição 2, o x2 final tem que ser menos x1, y2 final vai ser menos y1 e z2 final vai ser igual ao z1. Como a gente está rotacionando no eixo z, as coordenadas z são as únicas que não são multiplicadas por menos 1 nesse caso aqui. Agora, se a gente for olhar a posição 3, que é a posição do átomo de oxigênio, então a coordenada z3 se manteve, então a z3 final tem que ser igual a z3 inicial, a x3 final vai ser igual a menos x3, e a y3 final vai ser igual a menos y3, ou seja, o átomo de oxigênio mantém a mesma posição, só que suas coordenadas são multiplicadas por menos 1. Então, como que fica isso numa operação de matriz? Então, a gente tem que passar dessa matriz inicial, aqui, para a matriz final, que está aqui. Então, a gente já viu como que vão ser as transformações. Então, a gente tem que trocar as coordenadas do átomo 1 com o átomo 2, mas manter as coordenadas do átomo 3 no mesmo lugar. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, nesse primeiro bloco, a gente só tem entradas zeros, porque o átomo 1 não vai ficar na posição do átomo 1, ele tem que ir para a posição do átomo 2. E o mesmo ocorre com essa região aqui, que é onde teria a posição do átomo 2. O átomo de hidrogênio 2 também não vai ficar na mesma posição, ele vai passar para a posição 1. Então, se a gente olhar aqui, do lado desse quadrado vermelho, nessa região aqui, a gente tem as coordenadas do átomo 1, só que agora na posição das coordenadas do átomo 2. Então, isso indica que a gente está trocando o átomo 1 para a posição 2. E o mesmo a gente tem aqui nesse segundo bloco. Então, a gente está trocando o átomo 2, jogando ele para a posição 1. Só que lembra, a gente sempre trabalha com o caráter da matriz, que é o traço. Então, a gente só tem que olhar a diagonal principal. Então, para esses dois átomos, a diagonal principal vai ser igual a zero. A soma da diagonal principal vai ser igual a zero. Então, a gente não vai contabilizar eles como zero aqui. Já para o átomo de oxigênio, como ele vai manter na mesma posição, só que o eixo x e y vão ser multiplicados por menos 1, o que a gente tem é que o bloco do oxigênio vai ficar aqui na mesma posição, só que a entrada correspondente ao x vai ser menos 1, a correspondente ao y vai ser menos 1 e a correspondente ao z é igual a 1. Então, somando o traço dessa matriz, somando a diagonal principal, esses dois primeiros blocos em azul e vermelho dos átomos de hidrogênio vão contribuir com zero. E agora o bloco do átomo de oxigênio, somando aqui, a gente vai ter um caráter de menos 1. Então, a gente vai usar esse caráter aqui de menos 1 nas nossas operações. Agora, para os eixos de reflexão, então vamos fazer primeiro o eixo XZ, então o plano de reflexão XZ. Então a gente vai refletir no plano que contém os eixos X e Z. Então se ele contém o eixo X e Z, ele vai manter as coordenadas X e Z de todos os átomos inalteradas. Então é o que a gente vê aqui. As coordenadas x3, z3 estão no mesmo lugar, z1 e x1 também no mesmo lugar, e z2 e x2 também no mesmo lugar. Só que agora ele vai refletir todas as coordenadas y, só que mantendo os átomos no mesmo lugar. Então, y3 vai ser
multiplicado por menos 1, assim como y2 e y1. Só que o átomo 1 continua na posição 1, o átomo 2 na posição 2 e o átomo 3 na posição 3. Então o que a gente tem é isso daqui. As posições vão se manter e só as coordenadas y de cada átomo que vão ser multiplicadas por menos 1. Quando a gente vai para a representação de matriz, então o que a gente tem é essa matriz que representa a operação de reflexão no eixo XZ. Agora, se a gente olha a coordenada, o traço da matriz na diagonal principal, se a gente soma todos esses elementos na diagonal, o que a gente vai ter é um caráter de 3. Então, é esse valor que a gente vai usar na nossa representação. E o último elemento de simetria é o plano de reflexão YZ. Então, agora é o plano que passa entre os dois átomos de hidrogênio e contém os eixos Y e Z do átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio vai continuar na mesma posição e os eixos X, o eixo Z e Y vão manter no mesmo lugar também, com o mesmo sentido, só que o eixo X vai ser multiplicado por menos 1. Já para os átomos de hidrogênio, esses átomos de hidrogênio 1 e 2 eles vão mudar de posição. Então, o átomo 1 vai para a posição 2 e o átomo 2 vai para a posição 1. E as coordenadas Y e Z de cada átomo de hidrogênio não vão ser multiplicadas por menos 1, só que a coordenada X vai ser multiplicada por menos 1. Então, o que a gente tem de transformação vai ser isso aqui. Na posição 1 agora, no final, a gente tem que ficar com o átomo 2. Então, x1 final tem que ser menos x2. y1 final vai ser y2. z1 final vai ser z2. Então, a gente trocou o átomo 1 com o átomo 2. Na posição 2, agora final a gente vai ficar com o átomo 1. Então, x2 final vai ser menos x1. y2 final vai ser y1. E z2 final vai ser z1. E no caso do átomo de oxigênio na posição 3, a única coordenada que vai ser alterada é o x3, que vai ser multiplicado por menos 1. Então, quando a gente vai para a representação matricial, que a gente tem isso aqui. De novo, como os átomos 1 e 2 de hidrogênio trocaram de posição, a gente não tem nenhuma entrada referente a eles na diagonal principal. Então, se a gente olhar aqui nesse bloco, corresponderia aos átomos de hidrogênio ficarem na mesma posição, a gente vê que a gente não tem nenhuma entrada. Então, eles vão contribuir com 0 para o caráter da matriz. Agora, como o átomo de oxigênio ficou na mesma posição, ele vai contribuir para o caráter da matriz. Então, aqui a gente tem menos 1 na entrada do x, porque ele é a única coordenada que vai ser multiplicada por menos 1. Então, quando a gente soma o caráter da matriz, a gente tem 1. Somando essa diagonal principal inteira, a gente vai ter o caráter 1. Então, a gente chega nessa representação de simetria para os modos, para os graus de liberdade possível para a molécula de água. Então, a gente vê que é uma representação que tem como caráter no E9, C2 menos 1, sigma xz3 e sigma yz igual a 1. Então, esse daqui a gente vê que é uma representação redutível, porque a gente sabe que no grupo de ponto da água a gente não pode ter representações com E, com caráter E maior que 1. Então essa é uma representação que a gente vai ter que representar ela como uma soma de outras representações de simetria para o grupo de ponto C2. Então o que a gente tem que fazer é reduzir essa representação. Então aqui o importante da gente tirar disso daqui. Quando a gente faz a operação de simetria e os átomos trocam de posição, ou seja, no caso da água, o átomo de hidrogênio 1 foi para a posição 2 e vice-versa, eles sempre vão contribuir com 0 para o caráter da matriz. Já se o átomo fica na mesma posição e as coordenadas dele não são invertidas, ele vai contribuir com 1. Agora, se o átomo fica na mesma posição, só que a gente inverte o sentido de alguma das coordenadas dele, como por exemplo nesse caso aqui do átomo de oxigênio, o eixo x multiplicou por menos 1, como ele ficou na mesma posição, só que inverteu como ele ficou na mesma posição, o caráter vai ser igual a 1 também.
Então, a gente precisa saber isso. Quando a gente mantém os átomos na mesma posição, ele contribui com 1. Quando a gente inverte eles de posição, ele contribui com 0. Então, a gente não precisa fazer essas operações em todos os vetores para as moléculas toda hora. A gente, sabendo essa questão que ele vai contribuir com 0 ou com 1, a gente consegue ter uma fórmulas para calcular qual que vai ser a representação de simetria dos modos vibracionais. Então aqui a gente encontrou todos os graus de liberdade possível. A gente teria que ir na tabela de caracteres e ver quais são os graus de vibração, de translação e rotação. Então, a tabela vai dar para a gente direto os graus de translação e rotação. A gente pode subtrair dessa representação que a gente achou e encontrar os graus de vibração. Mas vamos ver primeiro como que a gente faz usando uma fórmula mais resumida aqui, para a gente não ter que fazer todas as operações de simetria para todas as moléculas. Então aqui a gente tem a representação que a gente achou. A gente vai ter que reduzir essa representação usando essa fórmula que vocês já viram. Então a gente tem que achar qual que é o número de representações de simetria do grupo C2V, no caso da água, que vai estar dentro dessa representação redutível. Então a gente tem que achar a ordem do grupo, que é o H, e aí a gente multiplica o caráter da representação que a gente achou, que aqui é 9, vezes o caráter da representação da operação de simetria que a gente está considerando, por exemplo, E. Então nesse caso seria 9 vezes 1, vezes o A, que é a classe da representação, que é o número de elementos de simetria que a gente tem aqui para cada operação. Então, no caso do E, a gente tem 1, no C2 a classe também é 1, sigma XZ a classe também é 1, e sigma YZ a classe também é 1. Então, a gente teria aqui, usando a tabela de caracteres, a gente faria, por exemplo, o número de espécies A1 que vão ter dentro dessa espécie aqui. A gente tem que multiplicar o caráter 1 aqui, da representação A1, vezes o caráter 9 da representação que a gente achou, vezes a classe da operação E. Então, para o primeiro termo seria 1 vezes 9 vezes 1. Isso somado agora ao próximo termo, que seria para o C2, então seria aqui 1, vezes menos 1 da representação que achou, vezes 1 da classe do C2. Fazendo isso para todas as operações e para para a linha aqui do A1 e todas as operações. Depois dividindo pela ordem, a gente encontra o número de A1s que a gente tem nessa representação redutível e assim por diante. Então, mas vamos aqui na tabela de caracteres, então a gente já consegue ver quais vão ser as representações de translação e rotação. As de translação vão ser esses vetores x, y e z, e as de rotação é o rx, ry, rz. Então, a gente já sabe que dessa representação redutível que a gente achou, a gente vai ter que teria que subtrair essas representações de translação e rotação. Tanto é que a gente viu como que a gente encontra a representação redutível de simetria dos graus de liberdade total do sistema, da molécula de água. A gente sabe que a gente vai ter que subtrair as representações de translação e rotação para achar a de vibração. Na próxima aula eu vou mostrar então como que a gente consegue achar direto as operações de vibração, as vibrações, né, a simetria das vibrações, sem precisar fazer todas aquelas operações com as matrizes.